Bom dia, bom dia! Vamos aprender sobre as orações reduzidas hoje. Vocês aprenderam que existem orações subordinadas substantivas de 6 tipos: a subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, a completiva nominal e a apositiva. Essas orações, elas podem ser reduzidas, ser transformadas em uma forma menor, sem o uso daquelas conjunções. Então vamos lembrar a função dessa conjunção primeiro. Eu estou lá na página 32 do seu caderno de atividades. Vamos relembrar um pouquinho da função do pronome ou da conjunção integrante que. Vocês viram comigo que nós vimos um pouquinho sobre a concordância, né, do pronome quando ele é relativo, o que como pronome relativo, e também como conjunção integrante, que é aquela ligada para ligar a oração principal à sua subordinada. Então, dependendo do contexto, esse que vai ter uma função diferente. Preste atenção aqui, Quando vai ser pronome relativo, professora? Quando ele vai vir acompanhando geralmente um substantivo para fazer referência a ele, para não ter que ficar repetindo. A menina que roubava livros, tá vendo? Que roubava livros. Para você ter uma ideia se é uma conjunção integrante ou não, tenta transformar e colocar outro pronome relativo no lugar. Se der certo, é pronome relativo. Se não der, é porque é uma conjunção e ela está ligando outras orações. O homem dizia que não tinha culpa. O homem dizia, tem uma oração aqui, o verbo dizer aqui e o verbo tinha aqui. Eu tenho um período composto e essa conjunção é chamada de integrante porque ela está ligando uma oração à outra. Lembra que eu disse para vocês que pode vir também a conjunção se ligando duas orações subordinadas. É raro, mas acontece também. Só que agora nós vamos ver que algumas orações subordinadas substantivas não apresentam essa bendita conjunção integrante aqui. E aí, professora, como que eu faço para descobrir, então, qual é o tipo de subordinado substantivo se não tem a conjunção? Calma, que dá tudo certo, você vai conseguir também, tá bom? Agora eu estou lá na página 35 do caderno de atividades e vocês vão aprender comigo alguns exemplos de orações subordinadas substantivas reduzidas. São chamadas de reduzidas porque elas não têm a conjunção integrante e a forma verbal vai ser apresentada de diversas maneiras, tá? Diferentes. Pode vir aí com particípio, gerúndio ou infinitivo e não tem a conjunção. Então, se você ainda não compreendeu as substantivas, você precisa compreender, senão você não vai conseguir classificar as reduzidas, vai ficar mais difícil ainda para você, tá? Então, se você ainda está com dúvida nas subordinadas substantivas, volta lá, reveja, pesquise, me procura para a gente aprender, antes de compreender as reduzidas, tá? Orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem funções sintáticas próprias do sujeito. Então, quais são as funções sintáticas do sujeito? Pode ser um objeto direto, um objeto indireto, substantivo, aposto, predicativo do sujeito e complemento nominal. Lembrou? 6 tipos. Tá. Aqui nessas reduzidas, vocês vão reparar a diferença entre uma que é reduzida e outra que não é reduzida. Aqui, só para refrescar a memória de vocês, tem 3 exemplos aqui. Tem uma objetiva direta com auxílio de preposição. Tem aqui uma objetiva indireta com auxílio de preposição e conjunção. E tem a apositiva aqui ligada aí por 2 pontos aí, a informação intercalada aí. Agora, vamos ver a diferença que é uma subordinada normal e uma subjetiva. Primeiro, vamos lembrar o que é infinitivo, particípio e gerúndio? Vamos, então anota aí. Os verbos, eles podem vir no particípio, no gerúndio e no infinitivo. Infinitivos são verbos terminados em ar, ir, ou seja, são verbos que ainda não foram flexionados. Comprar, dormir, sorrir, crescer, tá? Verbos no particípio são verbos terminados em ado, edo, ido, tá bom? E verbos terminados em os verbos no gerúndio são terminados em ando, endo, indo, tá bom? Então, algumas orações vão ser apresentadas dessa maneira, com os verbos neste modo aí. Vou pegar então de novo. Observe a diferença dessa aqui para essa aqui, A guia sugeriu que, olha a conjunção integrante, deixássemos as bagagens. A reduzida dela, porque não existe reduzida se ela não puder ser desenvolvida.
Então, para você classificar a sua reduzida, você deve sempre desenvolver ela para depois classificar, porque vai ficar mais fácil. Você coloca a conjunção, tá? A guia sugeriu que deixássemos as bagagens. A guia sugeriu deixarmos as bagagens. O que foi feito aqui? Ó, sumiu a conjunção e apareceu o verbo que estava lá flexionado, lá, né, em algum outro modo. Aqui está flexionado no infinitivo, terminado em ar. Mas aqui, como está no plural, deixarmos, né? Não faz diferença, não. Toma cuidado com isso aí, tá? Ó, discordavam de que aquela fosse a melhor saída. Tem novamente aqui a minha conjunção. Quando tem conjunção, eu chamo de desenvolvida. Quando não tem conjunção, eu chamo de reduzida. Olha o exemplo dela reduzida. Discordavam de ser aquela a melhor saída. Então, voltei aqui, tirei a conjunção e o verbo que era o verbo fosse, né? Também é do verbo ser, foi transformado. Vocês perceberam aí que a estrutura da oração também é flexionada de acordo com as mudanças dos verbos, se você colocar infinitivo, em gerúndio ou particípio. Professora, então toda frase que eu quiser reduzir, eu posso escolher se eu vou usar infinitivo, particípio, gerúndio? Não, tá? Essas aqui são reduzidas e a maioria das reduzidas são de particípio, mas vocês vão ver exemplos também no gerúndio e no particípio. A maioria é no modo infinitivo, terminado em ar, ir. Então, aqui pegou o verbo e transformou no verbo ser e tirou a conjunção. Lembrando que, mesmo quando fizer as adaptações, eu não posso mudar o sentido da frase. O sentido da frase não pode mudar, tá? Vou só fazer a adequação. É igual quando eu troco de sujeito simples para composto. Eu me adequo a frase, mas o sentido é o mesmo. Só sabia de uma coisa, é uma positiva, que era importante a sua presença. Ó, só sabia de uma coisa, ser importante a sua presença. Pegou o verbo aí, que era o verbo era, e transformou no verbo ser, flexionado aí no infinitivo. Porque esse verbo era aqui, ó, não tem como flexionar ele. Então, muitas vezes a gente tem que trocar o verbo para poder adequar melhor a frase. Lá na página 38 do caderno de atividades, eu tô lá só fazendo os exemplos para vocês. Fazem aí junto comigo para ver se você vai conseguir falar para mim quando a oração é desenvolvida e quando é reduzida. Quando ela já está pronta e pergunto para você se ela é desenvolvida e reduzida, é fácil. Porque quando não tem a conjunção integrante, o verbo falar no infinitivo vai facilitar. Mas, muitas vezes é pedido para você ver a oração reduzida e desenvolver ou fazer o contrário. Pegar a oração desenvolvida e reduzir ela, tá? Lá na apostila, na página 41, por exemplo, é feito isso. Aplique-as nas orações destacadas a seguir. Então, está escrito lá a oração desenvolvida, está pedindo para você reduzir ela. Depois eu vou lá na apostila fazer um exemplo para vocês, tá? Ó, aqui está pedindo o seguinte. Tia, a senhora passou essa tarefa? Não, eu estou colocando só para a gente dar uma revisadinha juntos sobre o conteúdo, ó. A funcionária afirmou estar preparada para o cargo. Então, tá claro aqui, ó. Tá vendo? Verbo no infinitivo, separando a oração principal da outra. Não tem conjunção integrante, então ela é uma reduzida. Eu aposto que ela chegará, tá vendo a forma verbal chegará, futura? Atrasada. Então, tem conjunção integrante, portanto, é uma oração subordinada substantiva desenvolvida. Tá vendo a diferença aí? Ó, todos diziam ser, essa é uma reduzida. Lembre-se de que tem conjunção integrante, então é desenvolvida. Diga-lhes apenas isto, que desenvolvida novamente. Sempre que tiver a conjunção desenvolvida, se não tiver conjunção, e a flexionalidade do verbo é mudada para infinitivo, tá? Você chama ela de reduzida, ó. Transcreva as orações destacadas conforme as solicitações, ó. As 3 orações que exercem função citada de objeto direto. O que é objeto direto mesmo? Aquele que complementa um verbo transitivo e que não tem a preposição. Então, vamos lá. Eu aposto que ele, ó, verbo apostar, né? Seguido aí de objeto direto. Esse é um exemplo que você colocaria lá embaixo. Agora eu vou dar um pause, nós vamos lá na apostila
fazer um exemplo da atividade lá para vocês não terem dificuldade para fazer. Então, abre a sua apostila aí lá na página 41, na questão 13, vou fazer um exemplo aí para vocês. Tem orações desenvolvidas aí substantivas e está querendo que você faça a reduzida delas. Então, vamos fazer um exemplo? Leia aí comigo. Biografias e autobiografias mostram que a perseverança é necessária para a superação de dificuldades. Sempre que vier verbo de ligação lá na subordinada, é mais fácil vocês trocarem pelo verbo estar ou o verbo ser para não mudar o sentido. Porque o verbo ele não tem como ser transformado aí da mesma. Tem que mudar a sua. É um verbo irregular, né? Ele tem que mudar a sua estrutura para fazer a adequação aí. Então, vamos fazer essa daqui juntos, ó. O começo não muda, tá? Deixa eu fazer biografias e autobiografias mostram ser... tipo, o que eu fiz aí com a conjunção integrante? Troquei ela, peguei ela e coloquei o verbo ser no lugar. Então, vai ficar mostram ser... Deixa eu pegar aqui. A perseverança necessária para... E continua a frase aí, tá bom? Não faz diferença o restante da frase aí, não. Então, vocês percebem que... O que vocês vão mudar? O que nós mudamos aí? Eu tirei a conjunção e esse verbo que estava lá na frente, eu transformei ele no verbo ser e coloquei antes de perseverança. Então, tem algumas adaptações, como disse para vocês, que tem que fazer. Olha a segunda aí. Penso que cada um tem uma personalidade que admira. Aí é o verbo ter. Como que eu posso transformar esse verbo, né, para acompanhar aqui, ó, o verbo penso e tirar essa conjunção integrante? Como que eu posso colocar aí? Tenta aí fazer pausa, vamos fazer. E aí, conseguiu fazer? Ó, penso que tá falando de mim. Penso que cada um tem uma personalidade que admira. Penso, o verbo tem aqui, você vai transformar ele em infinitivo. Ter em cada um uma personalidade que admira. Então, você vai fazer as adequações aí das orações. Tentem fazer as outras aí. Qualquer dúvida pode procurar para tirar as dúvidas, tá bom? Um beijo.